Olá, meus amigos, eu sou Emerson Bacil e mais um podcast para vocês. Aproveito já fazendo o convite para você se inscrever no canal Bacil Podcast, também no nosso Instagram e outras redes que nós também disponibilizamos. Muito importante a sua participação, que você assista e comente sobre os assuntos que nós trazemos aqui. Afinal, nós fazemos o podcast para você. E assuntos diversos você encontra aqui, né? Obrigado desde já a todos que estão acompanhando, que estão falando, que estão gostando. E eu peço que você, né, dê o joinha também, se puder compartilhar, porque hoje nós temos mais um assunto importante. E além de tantos assuntos que nós já trouxemos, hoje é de uma forma diferente para você também, sabe o quê? Ganhar dinheiro. Fica atento que hoje o assunto é esse, principalmente na região sul do país. Pode ser qualquer uma, não tem problema, mas já você vai saber aqui. Hoje eu estou aqui com uma grande pessoa, um conhecedor do assunto que nós vamos tratar, né? Tem uma empresa do ramo desde 2021 e é especialista, é mestre no assunto e vai trazer para nós informações importantes, que é ativos ambientais e crédito de carbono. Estou aqui com meu grande amigo Paulino César Gaspar. Tudo bem? Tudo bem, Bacil? Boa tarde a você, a todos os ouvintes, enfim, a teus seguidores aí das redes sociais, né? Tá certo. Obrigado pela presença. Nós já conversamos a respeito disso, já falamos muito porque me interessa no sentido de que você, com esse tema, mais uma vez você traz uma opção, uma alternativa de trabalho, de renda, de poder estar atualizado com uma situação que já é realidade e que o senhor vai falar para nós. Né? Mas eu gostaria, para que a gente iniciasse essa nossa conversa aqui no Bacil Podcast, queria que o senhor falasse um pouquinho da sua pessoa, do seu conhecimento no assunto, que nós vamos tratar hoje de ativos ambientais e crédito de carbono, e também da empresa GPX, que aqui, né, na região também fechou uma parceria com a GLA Investimentos. Exatamente. E depois nós vamos passar aí os contatos para que você que se interessar pelo assunto e já está, né, ligadinho aqui no canal, possa entrar em contato, possa buscar informações a respeito de como fazer. Mas hoje eu tenho certeza que no final do podcast você vai estar ciente do que é esse caminho que não tem mais volta. Um caminho duradouro e um caminho rentável, tá certo? Então vamos falar do senhor, né, do seu conhecimento em linhas gerais e também quem é a GPX. Perfeito, Bacil. Primeiro, te parabenizar aí pela iniciativa, o podcast, enfim, assisti alguns aí, gostei, adorei mesmo, parabéns a você e a tua equipe. Obrigado. Segundo, agradecer o convite aí, a oportunidade, nesse momento aqui, pela segunda vez, de estar contigo e com a comunidade de modo geral. Primeiro estivemos ali na Associação Comercial, junto, Sim, onde esclarecemos algumas questões relativas ao mercado, ao crédito de carbono, enfim. Acho que foi bem produtiva, né? Havia diversas pessoas. E agora, esse convite para estar aqui contigo. Sobre a minha pessoa especificamente, de formação, tenho formação acadêmica, sou advogado de formação, administrador de empresa, tenho formação em crédito de carbono, em PRAES, que seria precificação de custo para a empresa, fui diretor de grandes empresas, fui gestor de rede do Banco Popular do Brasil, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, no mercado financeiro a gente navegou um pouco, logicamente, num apêndice ali do Banco do Brasil, Banco Popular, mas enfim. Constituí juntamente, tenho um escritório de consultoria em Curitiba, constituí juntamente com outros sócios a GPX Tecnologia. O que é a GPX e a finalidade, o porquê que ela foi constituída? A gente verificou, Bacil, que o mercado de crédito de carbono e ativos ambientais como um todo, ele tinha uma necessidade que não estava sendo dada a devida atenção. Qual seja, ter uma tecnologia que pudesse materializar todas essas informações, todos os registros, todos os laudos feitos, toda a documentação, todo o lastro, toda essa cadeia de custódia de dados e documentos que forem ou que foram produzidos ou que sejam produzidos em um projeto de qualquer natureza, registrar isso e
ao final conseguir monetizar isso, que é o interesse, inclusive o objeto desse debate aqui nosso hoje aqui, né? Certo. E a GPX nós optamos, sentamos, conversamos, discutimos, analisamos o mercado de carbono, verificamos ser bem pujante, promissor à época lá, estou falando das idas de 2018, e no contexto a gente preferiu, naquele momento, entre 18 e 19, não fazer nada de projeto específico. Fomos desenvolver tecnologia buscando salvaguardar essas informações, buscando trazer uma segurança para o mercado, trazer uma segurança para os nossos clientes e para quem vir trabalhar conosco e fazer projeto conosco. A GPX, então, ela nasceu a partir desse momento com a ideia de gerar crédito de carbono, quantificar e inventariar gás de efeito estufa, armazenar esses dados em blockchain. A gente desenvolveu uma blockchain própria, isso é importante, depois se quiser a gente pode dar uma estendidinha. Tecnologia própria da empresa. Tecnologia 100% nacional, 100% da GPX Tecnologia, 100% investimento próprio nosso. Ela seria mais do que um site, seria bem mais. Seria um banco de dados? Exato, a gente tem site, logicamente, porque o mercado assim exige, né? Mas ela não é um site puro e simples, ela é uma tecnologia onde você consegue o que se tem de ponta hoje no mercado de registro, armazenamento de dados, de cadeia de custódia, de dados, documentos, informações, é o que se tem de melhor. É o que o Banco do Brasil hoje, o Bacen se utiliza para fazer o original Drex, o Pix, tudo isso ele se utiliza de uma tecnologia nesses moldes. Eu vejo uma dúvida. É uma empresa privada. Perfeito. E muitos dizem, olha, mas não tem garantia se não tiver na bolsa. Certo. Como explicar isso e mostrar essa garantia de negociação? Lá. Então vamos lá. Para alguns ativos, você tocou num assunto que eu iria mais adiante falar, mas vamos podemos lá. Deixar para frente. Não, podemos já resolver para não ficar dúvida aí para o teu ouvinte e tal, enfim. Quando você fala registrar em bolsa, a gente já está entrando num projeto já consolidado, numa matriz já originada, num crédito de carbono já tokenizado, num produto final já pronto para venda. Então, quando a gente está falando em registro em bolsa, primeiro você vai demandar o seguinte: existe alguma legislação específica que me obrigue, ou que obrigue, seja a GPX ou qualquer outra empresa, ou qualquer outro titular de um projeto, a registrar na Bolsa de Valor para comercializar? Eu te diria assim, não. Por quê? Porque o mercado de crédito de carbono, no aspecto voluntário, é uma demanda que surgiu e vai continuar demandando por experiência e por necessidade das empresas. É uma imposição comercial, evidentemente que vai ser regulamentado, existem normas, inclusive, que já estão moldando esse sistema. Mas existe sim um produto, Bacil, de forma específica, que se você quiser comercializar, não o crédito de carbono em si, mas se você quiser comercializar o título, que chama-se CPR Verde. Ele é um produto que pode ser originado para erva mate, enfim, o que você quiser para uma indústria que queira construir um CRA, enfim, um certificado de reserva legal, enfim, você consiga fazer isso materializado num título de crédito chamado CPR Verde. Essa CPR Verde, por força de lei, ela exige que você tão somente registre essa CPR na B3. Só isso. Mas não te obriga a você comercializar ali. Então, as comercializadoras, as empresas que comercializam como nós comercializamos crédito de carbono, geramos e comercializamos, é para o mercado voluntário e não há uma exigência legal para esse registro. Então, o que nós estamos falando aqui, perfeitamente confiável, 100%. Né? E já funcionando. Na prática, sim. Já está sendo operado dessa forma. Vamos dar sequência aqui. Perfeito. E nós vamos entrar no assunto crédito de carbono daqui a pouquinho. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, antes de nós falarmos em crédito de carbono. Quais são as ações que é importante o senhor destacar aqui, Paulino, para que as pessoas entendam, antes da gente falar na palavra propriamente dita, crédito de carbono? Tá. Então vamos lá, Bacil. O objeto da reunião, até eu fiz uma pergunta quando você nos convidou para vir, como ganhar dinheiro com crédito de carbono e ativos ambientais. Sim. E a resposta, ela é simples, porém ela é complexa. Daí você fala assim, mas simples, complexo não existe. Ela é contraditória. Não, eu te digo assim, é simples de responder. Certo. Como ganhar dinheiro, qualquer pessoa que tem uma fonte ou qualquer atividade que tem uma fonte geradora de crédito de carbono, ela pode ser
originado e as pessoas podem ganhar. Porém, para você entrar no mercado, ou para você, pessoa física, ou você, pessoa jurídica, ou você que tem um negócio, você queira de fato ganhar dinheiro com crédito de carbono, necessariamente você tem alguns percalços para ser galgado aí. Um deles que antecede o projeto e a questão do crédito de carbono. O projeto já é algo que nós vamos falar na sequência. Isso. Certo. Então vamos lá. Para você, vamos fazer assim, você é um prospectador de clientes para a GPX. Perfeito? Só observando, Bacil, a gente tem aqui em São Mateus do Sul, a GPX firmou uma parceria com a GLA Investimentos. Certo. Né? Se o teu ouvinte quiser, pode entrar em contato com a GLA diretamente, aí depois passa o contato para eles. Vou passar aqui já, 429-9922-2302. Depois a gente passa também. Perfeito, de novo. Porque todo esse know-how, todo esse conhecimento que a GPX tem, toda essa materialização, esse trabalho, a gente acaba passando para a GLA faz essa prospecção de cliente, traz e a gente aproxima e a gente desenvolve o projeto junto. Pois certo. bem, voltando ali, para que você possa originar, para que você possa entrar no mercado de carbono, vamos imaginar que seja uma pessoa física, lá um contador, um advogado, um empresário, enfim, uma empresa X, independente da atividade que tu desenvolva, tu quer de fato entrar no mercado de carbono. Aí você vai se perguntar o seguinte: eu quero entrar no mercado de carbono como um emissor de crédito de carbono, porque eu sou fonte, eu tenho fonte emissora, ou eu quero entrar no mercado de carbono como um prospectador, alguém que vai prospectar um negócio e trazer para a GPX, trazer para a GLA, para que ela possa desenvolver um projeto junto àquele cliente que ela indicou para a gente e a gente comissiona essa pessoa ou essa empresa. Pois bem, se você quiser entrar, se você quiser realmente fazer essa imersão como nós fizemos, como nós estamos, e aí vem responder a tua pergunta, é seguro e a segurança que vai se exigir de quem for operador na área ou no mercado de crédito de carbono, necessariamente você tem que conhecer de sustentabilidade, de ESG, necessariamente você tem que saber o que é um ativo, como que se faz um projeto, como que se quantifica um gás de efeito estufa, quais são os gases de efeito estufa, quais as fontes que origina, como que você faz um balanço desse tipo de fonte, desse tipo de gás de efeito estufa. Enfim, nós nem chegamos no projeto ainda de execução. Então, você tem que ter um conhecimento da legislação que vai ser aplicado para cada tipo de crédito de carbono, para cada tipo de inventário que você for fazer de gás de efeito estufa. Você tem que conhecer qual é a metodologia que você vai aplicar para aquele tipo de quantificação de gás de efeito estufa, para aquela fonte, para aquela atividade. Você tem que conhecer qual é a metodologia que você vai aplicar no projeto. Isso o senhor está falando, a expertise que a GPX tem. Conhecimento de toda além da GPX ter, eu digo assim, quem quer realmente ir para o mercado, estou falando como um operador do mercado, né? Se ele quer ser operador, necessariamente ele tem que conhecer de tudo isso. Sim. Ou se ele não é operador, ele quer ser um originador, ele tem um negócio, tem uma floresta, enfim, tem uma agricultura ABC, um plantio, soja, milho, trigo, cevada, o que for, necessariamente indague as pessoas ou a empresa que venha tratar contigo para originar o crédito de carbono, se ela tem essa expertise, se ela conhece, né, do mercado e, essencialmente, assim, me dá um exemplo, se tu já fez para mim ou nessa área que tu está buscando fazer aqui. Então, vamos lá, só para você entender, certo, além da pessoa conhecer todo esse contexto de material, de normas, metodologias, leis, como se faz, ela tem que identificar para eleger esse projeto, para eleger essa fonte que vai ser feito de geração de gás de efeito estufa, quais são as fontes, qual é o mercado que você quer atuar. Eu quero atuar para um mercado nacional, um mercado regulado ou um mercado voluntário. A GPX hoje, 100%, ela é voltada para o mercado voluntário. Para a gente já antecipar, talvez, uma pergunta que você possa fazer e tal, enfim, basicamente existem dois tipos de mercado de crédito de carbono. Que seria o mercado regulado. Esse mercado regulado você vai tratar, que são os governos que tratam, regionais, estaduais, enfim. Existe um preço definido, o governo faz uma definição, já uma precificação desse tipo de serviço, desse tipo de produto que vai ser gerado. Certo. Existe um tipo de fonte que vai ser, nem todas as fontes ele vai buscar resolver nesse sentido.
Ele existe no Brasil, lá fora existe um mercado regulado? Sim, aqui no Brasil não está ainda sendo 100%. Lá, às vezes, em 2004, surgiu alguns projetos e tal, enfim. Mas isso não teve. impede a continuidade do trabalho. Não impede. Certo. Enfim, no Brasil não existe nenhuma regra, nenhuma norma hoje. Tem lá um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, voltou para a Câmara, é o 422 de 2022, que tenta normatizar o mercado de carbono. E aí eu já te falo o que ele está buscando normatizar. Certo. E nesse mercado regulado existe uma exigência legal para que os países, os estados, os municípios, enfim, aquelas nações signatárias, elas reduzam as suas emissões. Então, veja, não necessariamente o mercado regulado de crédito de carbono, o mercado de carbono regulado, você estaria falando na geração de crédito de carbono. Você estaria falando especificamente na mitigação, na redução das emissões de gás de efeito estufa. Olha a diferença. Enquanto que no mercado voluntário, que é o que a GPX atua, e a GLA também, é um mercado onde quem que é o consumidor final, quem que vai absorver esses créditos, quem que vai comprar esses créditos aí? São bancos, são empresas, organizações, pessoas físicas. Tu vai fazer uma viagem daqui, sei lá, daqui para Maceió, tu quer compensar tuas emissões de gás de efeito estufa, tu entra lá no site da GPX, www.gpxecofy.com.br. Na barra, lá no link do lado esquerdo, tem uma barrinha, tem uma calculadora eletrônica. Tu vai calcular e tu vai dizer o seguinte, o teu nome, teu RG, teu CPF e tal, teus dados ali, e tu vai dizer o que é que tu está se utilizando, se abastecendo de serviços ou produto. Sim. Que geram crédito de carbono. Ao final ele vai te dar um totalizador e esse totalizador ele te remete. No próprio site. Próprio site. Tu quer comprar crédito, tu já vai lá para dentro, compra. Soma, subtrai. Soma, subtrai. Se tu quer comprar, tu compra, seja de nós ou do outro. Ponto bem a matemática for por conta da GPX e o resultado facilitado para quem tem interesse. Né? Não, só um quê? Que diz assim, a matemática no sentido do software nós desenvolvemos. Sim, mas isso. A matemática embutida ou importada no software, ela decorre de algumas metodologias que a própria ONU diz quais são. Por exemplo, tu usou um carro, quantos quilômetros tu rodou, quanto tu gastou de combustível, com base nisso ela te dá um resultado, tem uma metodologia, ela diz assim, tu vai emitir tanto de metano, tanto disso, tanto daquilo, e a gente importou isso para dentro e gerou essa calculadora. Certo. E me conte, a gente está com o intuito aqui de fazer com que as pessoas... a gente cative essas pessoas que têm um potencial de ativo e também que possam gerar o crédito. Né? Certo. Então, eu já quero chegar na pergunta-chave, aqui no meio da nossa conversa. Tá. Quem que pode ganhar dinheiro? Né? E como, já vai estar entrelaçada essa pergunta, quem pode e como pode ganhar dinheiro com o ativo, com o crédito de carbono? Pois bem, eu até dei uma pincelada ali. Quem pode? Quem pode é qualquer pessoa, seja física ou jurídica. E aí que tenha que seja detentor. Não necessariamente. Então vamos lá. Se você não tiver nada de área, nada de negócio, nada de projeto, você não tem nada. Mas você tem um network bom, você tem um relacionamento bom, você é um advogado, por exemplo, mas só tem o teu escritório. Você é um contador, você atende diversas empresas. Certo. Você tem um banco de dados enorme de empresas ali que tem demanda e de pessoas físicas, inclusive, que têm áreas, que têm negócio que pode originar crédito de carbono. O que você faz? Você entra em contato com a GLA filtra essas informações, passa e diz, olha, eu quero ser um parceiro teu lá para prospectar, indicar cliente para ti. Sem problema nenhum. A GLA vai identificar, verificar. É uma vertente, é uma forma dele ganhar dinheiro, será remunerado por isso. Certo. Outra forma, tu tem uma área X, eu planto, eu tenho uma reserva legal, meu negócio é silvicultura, eu faço o reflorestamento, enfim, também gera. Eu tenho lá um aviário, 10 aviários, 50 aviários, eu tenho lá erva mate, enfim, fumicultor, o que for de negócio ou atividade que gere algum tipo de ativo, você necessariamente está emitindo gases de efeito estufa, que eles são poluentes, e necessariamente se pode ter uma fonte de geração de crédito de carbono vinculado a essa tua atividade, a esse teu negócio. Esse equilíbrio ele é certificado e pode, inclusive, valorizar o imóvel, né? Pois bem, então vamos lá, você tocou num assunto importante, Bacil. Assim,
quando as pessoas falam de crédito de carbono em si, vamos só voltar um minutinho aqui, assim, para você gerar, já estou antecipando algumas coisas assim, para você gerar ou startar um projeto de crédito de carbono, necessariamente o ouvinte tem que ficar ciente assim, você tem que materializar primeiro, quantificar as emissões de gases de efeito estufa, independente da atividade, independente da fonte que tenha. Porque ali, quando você estiver materializando, fazendo o inventário de gases de efeito estufa, um exemplo típico, você está quantificando o teu passivo ambiental e nessa quantificação, se você fizer algumas ações, ela pode, num primeiro momento, ser considerada, e ela é emissora de um gás de efeito estufa, mas se você fizer algumas ações, vou te citar para você entender bem, você pode passar de passivo para geração de um ativo. Então vamos lá, um exemplo tipo, você está consumindo água, especificamente na tua atividade, seja ela de que natureza for, água fornecida aqui no estado do Paraná pela Sanepar. E você faz uma transição, uma adequação dentro do teu projeto, dentro do teu negócio, e você passa a se utilizar de água da chuva ou reciclar essa água. Chama-se reuso de água. Essa reciclagem, essa reutilização na sua atividade e não consumir esse ativo da natureza, você passa de emissor de um poluente para um gerador de crédito de carbono. Isso é tranquilo. Certo. O segundo exemplo, para ficar bem claro, na sua atividade, você tem uma energia, como a gente tem aqui, convencional, não sei se a tua é convencional ou não, enfim, é fornecida pela Copel sob a matriz hidrelétrica. Pois bem, se na sua atividade você fizer um negócio, chama-se transição energética, partindo dessa, indo para colocar uma usina fotovoltaica, usina eólica, enfim, você consegue, mudando essa matriz energética, sair de passivo para ativo e essa transição energética gera um crédito de carbono, chama-se AIREC. Isso você vai monetizar. Então, você vai desimpactar teu caixa, você vai gerar uma receita melhor para ti. Certo. Você vai estar consumindo uma energia limpa e gerando um crédito para ti. Então, são exemplos que a gente pode citar aí, diverso para ti, para dizer o seguinte, como que se gera, como que se faz, é bem tranquilo, você. A gente está falando com relação a quantificar, ou seja, Perfeito. Se há um resultado no final de você fazer um equilíbrio, de você valorizar também o imóvel ou de você ganhar dinheiro propriamente dito. Mas assim, colocando isso na prática, né? Falando em quantificar essa questão. Uma pessoa que tem uma chácara, uma pessoa que tenha um plantio de pinos, ou trabalho com avinicultura, piscicultura, avinicultura. Ou seja, é importante aqui a gente falar de uma forma clara com relação ao tamanho da propriedade, para que muitas pessoas tenham a dúvida. No final, minha área é pequena, eu vou investir um valor e não vou ter retorno, ou eu vou ter. Qual que é o equilíbrio disso? Pois bem, Bacil, essa pergunta tua, ela remete e ela está intrínseca a uma pergunta complementar que você havia feito antes ali, que, veja bem, quando a gente está falando de crédito de carbono, quando você está fazendo um inventário de gases de efeito estufa, certo, ou quando você está quantificando, tem um projeto escopado de geração de crédito de carbono, necessariamente você tem que ter um olhar não só para o resultado positivo crédito de carbono. Pois bem, se ao final esse balanço, esse equilíbrio que você diz assim, ou essa área é tão pequena, ou esse negócio não me gerou crédito de carbono o suficiente para que eu possa comercializar, não vai ficar legal para mim, isso aqui não adiantou, joguei dinheiro fora, não compensou. Eu digo para você que compensa. E eu vou te provar que compensa. Mesmo no final, tu sendo zero de geração de crédito de carbono. E a prova que eu vou te dizer assim. Pois bem, existe no GHG protocolo teu, que seria as quantificações de emissão, por exemplo, vou pegar um case específico para você entender que a gente está trabalhando. Então, vou pegar aqui. As grandes empresas, vou citar a BRF, ela tem que quantificar as emissões de gases de efeito estufa dela e resolver isso, ou mitigar ou compensar. Então, o escopo 1 dela são as operações próprias dela. O escopo 2 dela é a energia fotovoltaica ou energia dela consumida de qualquer natureza. E o escopo 3 dela são os fornecedores de serviços, fornecedores de insumos, fornecedores de produto. Esses fornecedores de produto dela, ela está sob o guarda-chuva do escopo 3 dela. Então, quando você diz assim, eu fiz todo o meu projeto com a GPX ou qualquer empresa,
E ao final, não gerou nada, zero de crédito de carbono. Mas o zero já é O zero positivo. Já é positivo pelo Isso. seguinte aspecto, porque você ao final, conosco, certo. Não estou falando que qualquer empresa você teria, conosco, com a GPX e com a GLA, você vai ter um selo de sustentabilidade da propriedade, da tua atividade, do teu produto e do teu serviço. Deixa eu falar assim, e o que eu tenho a ver com esse selo de sustentabilidade? Tem a ver, sim, que a BRF, no exemplo que eu citei, se tu for um fornecedor da BRF, você sorvendo a BRF com esse selo de sustentabilidade do teu produto, do teu ativo, você tem um diferencial na compra do teu produto, que é o que ela quer. Entre ela comprar um produto do João que não fornece nada de sustentabilidade e comprar um produto aqui do fulano que fornece, é fato que ela vai comprar desse aqui porque ele vai conseguir transferir. O próprio mercado aqui. Ele já diferencia isso, Exato. Valoriza isso. Na questão de licitações, existe, eu posso até depois pesquisar aqui para te sorver, mas se um ouvinte quiser, pode fazer a pergunta, a gente pode responder na sequência, enfim. É o seguinte, na lei de licitação, em 2021, já houve uma alteração na lei de licitação, que ela diz assim que para você participar da licitação, no passado, se fosse só uma atividade que gerasse impacto ambiental, você tinha que fazer aquele RIMA lá. Hoje não. Tudo que o poder público for licitar, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, ou que as empresas forem licitar, que é uma forma também de se comprar, elas necessariamente vão se utilizar desse parâmetro se você está cumprindo o teu SG, que eles falam que seria o ambiental e o social. As duas perninhas lá, o E e o S, que seria essas duas aqui de Esse interesse. SG ele já está famoso. Eu vi o secretário de Meio Ambiente do Estado do Paraná, meu amigo Valdemar, Perfeito. Fazendo uma palavra e destacando. Lembrem do SG, lembrem. E eu vou te complementar o seguinte, para a gente fechar essa questão aqui da zero de geração de crédito de carbono. Você vai ouvir falar dessa Você sigla. vai, não só ouvir falar, você será demandado para isso. Demandado. Isso. Por que eu te falo isso? Ao final, você entregando isso para uma BRF, para uma JBS, é o que você quer. Mas existe antes, se você for um pequeno, médio ou grande produtor, gerador, empresário, dependendo da tua atividade, tem uma circular, chama-se 666/2022, para quem quiser consultar, é só buscar, fazer uma busca livre aí, circular 66/2022. E existem normas do Bacen, inclusive a Febraban lançou o ano passado, esse ano ela fez um 2023. chamado. E também a partir da COP 2023 agora, COP 28, também saiu e vai sair bastante regulamentação do Bacen, dizendo o seguinte, que o teu seguro agrícola ou da tua empresa, ele será analisado não somente sobre o aspecto outros que até então, aqueles aspectos conhecidos, tradicionais, né? Furto, roubo, isso, incêndio, isso, aquilo. O risco ambiental estará como elemento-chave, ou se não o primeiro, será o segundo de exigência de uma seguradora. O risco ambiental teu estará, se não o primeiro, como a segunda exigência de um banco, de uma cooperativa de crédito. Pode ligar na Cresol, pode fazer o que vocês quiserem, pode ligar no Banco Brasil, vocês irão perguntar assim para o banco. Vocês vão me exigir alguma atividade minha de sustentabilidade? É fato que o gerente vai dizer que sim. E sustentabilidade, compensação, geração, o que você fez, você quantificou as suas emissões de gás de efeito estufa, sim ou não, o que você está fazendo, porque o dinheiro que vai ser alocado para empréstimo, para aporte, seja com fundo de investimento, seja com cooperativa de crédito, seja com o que for, necessariamente você vai ter que comprovar essas duas perninhas, no mínimo aqui, que seria o ambiental e o social. Quando que isso pode acontecer? 2024, Bacil, 1º de janeiro de 2024, que estamos aí, né, chegando, para a União Europeia e para a CVM, para aquelas empresas que estão listadas na Bolsa de Valor, ela já passa a exigir que esses reportes, chama-se reporte mesmo, que você já informe nos teus relatórios de sustentabilidade as tuas ações de fato, que você realmente esteja fazendo. Isso, ela é uma exigência, digamos assim, só de reporte. 2026, eu vou te dizer assim, se você quiser vender um teu produto hoje,
você necessariamente tem que dizer para quem está comprando quanto de carbono você está arrastando no teu produto, no teu serviço. Quanto de carbono está embutido. Se eu quiser vender essa caneta aqui para ti, tu vai perguntar para mim o seguinte: Paulino, me dá os teus relatórios de ESG, me dá teus relatórios de sustentabilidade e me diga quanto de carbono está inserido, está importado nessa caneta para que eu possa te comprar. A caneta é um produto industrializado. Perfeito. In natura, grãos, agricultura também? Mesma coisa. É taxonomia, chama-se taxonomia. Sim. A União Europeia, ela fixou isso para exatamente 2024, 2026. É baratinho. Se você não quiser fazer nada, pode continuar produzindo. Eu sou pequenininho, eu sou um pequeno produtor, eu sou pequeno isso, eu faço aquilo, não, isso aí não vai chegar em mim, não vai me atingir. Beleza, segue em frente. Nós estamos aqui para dizer para você que vai te atingir. Sim, você não vai poder contratar com o poder público. Se contratar com o poder público é responsável. É corresponsável, perdão, contigo. Você não vai poder contratar, ou talvez a tua taxa de juro que você for pegar num banco, enfim, se alavancar, você vai sair daqui, você vai sair para isso aqui de uma taxa de juro. Então, a tua competitividade, você será impactado na competitividade tua. Então, o mesmo cara que tem sei lá, 10, 20, 30 vacas lá de leite, sei lá, uma pequena propriedade, vai obter para comprar lá uma plantadeira, uma ensiladeira, enfim, um trator. Ele vai entrar numa janela de taxa de juros X e quem não tem, fazendo nenhuma ação, vai para Y. Então, você fala assim, fazer um projeto de inventário de gás de efeito estufa, fazer um projeto de quantificação de crédito de carbono, se não gerar nada, para mim não compensou, por todos esses exemplos e outros que eu posso citar, eu te digo que compensa sim, Basil. Te compensa sim. Aí você fala assim, mas e o preço? Eu te falo, hoje o preço é caro, mas pode ser feito, por exemplo, se você estiver falando de pequeno produtor, a gente pode fazer de forma concentrada, através de um sindicato, através de uma associação, a gente pode fazer através de uma cooperativa. Aí, ao invés daquela pessoa que pode entender estar distante de uma situação dessa, ou isolado, ou não ter condições de suportar um projeto. Exatamente. Ele pode, as associações cooperativas podem sair na frente e oferecer isso. Devem. E sairão, pode certeza, Basil. 2023, a gente está encerrando o ano. E olha que nós temos bastante cooperativas aqui na região. Eu te falo que 2024, à frente, todos. Vai haver não diria a revolução, mas vai haver um movimento muito forte em relação a isso, porque a exigência de mercado, e aí eu te falo assim, não é exigência legal, e é bom quando eu gosto, e sempre gostei, eu sou empresário há muitos e muitos anos, e fui diretor de empresas, grande, pequena, enfim, tenho empresas. Eu te digo assim, eu não gosto quando uma exigência é legal. Significa o seguinte, que eu não estou fazendo e só vou fazer porque eu tenho. Agora, quando o mercado me impõe uma regra, ou eu me ajusto à regra do mercado e eu me torno competitivo, ou eu estaria fora do mercado, seja de prestação de serviço ou de venda de produto, para mim, eu prefiro me adequar às regras do mercado. Por quê? Porque aquele que não se adequar, eu não estou preocupado só com pagamento de multa, isso, aquilo. Então, eu estou preocupado o seguinte, eu sou competitivo, eu estou atualizado, eu tenho meu produto adequado às exigências de mercado, sim ou não? Porque se o meu produto estiver adequado às exigências de mercado, à qualidade, aquilo que o mercado espera, Basil, necessariamente a lei para mim não me afeta, a lei é bem tranquila. A gente está falando aqui em normas, metodologias e tem mais ainda a ser falado. E detalhe que nós falamos pouco em floresta. Perfeito. Nós estamos falando em várias situações e a floresta, por exemplo, todo mundo que tem floresta, eu posso tirar crédito de carbono. Mas nós estamos citando aqui várias situações, exemplos, e não tocamos com relação à floresta, né? Que também pode ser, mas é a mais tradicional, a mais comum a se pensar. Tem duas agriculturas aqui, produções que são peculiares na nossa região, e aí eu queria fazer essa pergunta. Além da floresta, que a gente pode tocar aqui no assunto, que também é rica em geração de crédito, erva mate e fumicultura. São dois itens aqui meio específicos aqui da nossa região. Também há essa questão de geração de crédito e ativos? Gera, Basil. Gera também. Gera, mas foi bom tu tocar e fazer esse divisor de água no seguinte aspecto. Por que não falamos de floresta até agora e só falamos de negócio? Negócio, geração de serviços e produtos. Para dizer para o teu ouvinte é o seguinte. Primeiro, a questão de inventário de gás de efeito estufa e a questão de geração de crédito de carbono ou o mercado de carbono,
ele não está afeto tão somente aquele que tenha uma floresta, ou que tenha uma mata nativa, uma floresta plantada, enfim. Ele está afeto a todos os cidadãos, a todos os negócios, a todas as pessoas. Isso é ponto sem volta. Por exemplo, quem tem um negócio, um aterro sanitário, é afetado, será demandado, está perdendo milhões, eu te falo milhões, é milhões. Aterro, reciclagem. Aterro sanitário, reciclagem, os catadores de papéis, enfim, de qualquer natureza, decomposição, compostagem, biodigestores, enfim, aviário, tudo isso. Daí você fala assim, eu prefiro tocar em tudo isso, porque ficaria fácil a gente vir falar aqui que projeto de crédito de carbono, ele é aplicável, por exemplo, à floresta. Isso qualquer um sabe. É o básico. É o basicão. E eu te digo assim, nem todos... E aí, se eu falasse só que é aplicável a quem tenha realmente uma floresta plantada ou nativa, por essência, você estaria excluindo... As duas podem fazer um projeto. Pode. Independente, não é? Pode. Você estaria excluindo essa outra gama de esse contingente populacional, seja de empresa ou de pessoas, que tem um negócio, que tem uma empresa, que tem uma atividade... que ela será demandada para fazer essas quantificações de gás de efeito de estufa, será demandada para gerar crédito de carbono e compensar. Toda área tem aquela área garantida de preservação. Reserva legal. A reserva legal. Eu posso fazer o projeto na reserva legal? Pode, Bacio, e aí vem uma questão bastante interessante. Então, já que você insistiu em floresta, só assim, para legal, gente vamos lá. Então, assim, aproveitar Vamos aproveitar linha. Então. A gente falou de que geração de crédito de carbono ele pode ser vinculado, pode ser originado através de outras atividades que não somente floresta? Sim. Pode ser originado através de um plantio? Sim. Soja, milho, isso, erva mate, fumicultura? Sim. Então, até aqui a gente se entendeu. O que pode ser, Bacio, vinculado a tudo isso que poderia te dizer o seguinte, Bacio, vamos lá. Floresta específico que você citou, a floresta, a reserva legal. A reserva legal, ela não somente gera o crédito de carbono em si, ela pode gerar o crédito de carbono em si pelo estoque de carbono, aquilo que ela sequestrou da atmosfera, então ela vai estocar. Só existe, o que tem numa árvore é carbono. O que eu tenho no corpo, você tem no corpo é carbono. Isso aqui é carbono, isso aqui é carbono. Tudo que você está olhando e tudo que está em volta de nós é químico e tem carbono inserido. Pois bem, aquela floresta, além dela gerar um crédito de carbono, ela gera outros ativos de interesse maior, talvez, Bacio, do que o crédito de carbono. Que se soma num acervo que vai dizer um negócio que vai contabilizar, que chama-se adicionalidade. Aquilo ali, ela gera um negócio chamado serviços ecossistêmicos. Isso é uma curiosidade já. Não, ela está na lei, Bacio. É uma curiosidade. Mas assim, tudo bem. Ela está na lei. Mas porque não é falado isso aqui. Exato. É isso que eu falei. É curioso porque não é falado disso. E é importante você comentar. Então Então eu vou te dizer assim, um serviço ecossistêmico que ela gera e vai gerar uma adicionalidade, então veja bem. O crédito de carbono que for gerado de determinada fonte, ele tem um preço. Nem todos os créditos de carbono, depois, se quiser, a gente pode falar sobre isso, ele é o mesmo preço. Então, todo mundo diz, quanto é um crédito de carbono? Não sei. Vai depender do que a tua fonte, vai depender do que você tem de adicionalidade, vai depender de um outro negócio que o operador, ou quem estiver inserido, vai dizer o seguinte, quanto serviço ecossistêmico que eu consigo vincular no meu projeto. Você consegue extrair, uma curiosidade aqui, dúvidas, você extrai o valor da lei ou o valor no mercado? Não, se extrai o valor no mercado por aquilo que o crédito ou o teu projeto entregar. Então, vamos lá. Se o teu projeto for, por exemplo, num qualquer bioma, ou bioma amazônico, floresta, aqui, tropical da Mata Atlântica, bioma do Cerrado, do Pantanal, do Pampa, enfim, não nos interessa o bioma. O que interessa é assim, esse projeto que tem essa reserva legal, ou floresta como um todo, ela tem ali alguns ativos que chamam-se serviço ecossistêmico, que ele vai valorizando o crédito de carbono. E quem for comprar, ele paga mais por esse crédito que um crédito pobre, digamos assim, de serviço ecossistêmico. Então, eu vou te dizer assim, essa floresta que vamos imaginar que você tenha lá 10 alqueires de terra, e desses 10 alqueires, 2, se você está nesse bioma aqui, Mata Atlântica, aqui no Paraná, 20%. Seria 20%, então 2 alqueires seria de exigência legal. Nesses 2 alqueires,
a floresta nativa, ela está contemplada uma nascente de rio que abastece aqui São Mateus do Sul. Puta, se você Importantíssimo. eliminar ela, São Mateus do Sul vai ter um problema. Sim. Então, nós temos uma outra situação. A tua floresta, ela tem lá determinado tipo de arara azul, não sei, arara não sei do que, macaquinho prego, macaquinho não sei do que e tal, enfim, N animais, fauna, flora que ali estão. Existem determinados tipos de vegetação, ou árvore, ou planta, que ela esteja em processo ou já na fase de extinção. Uma quantia de árvores em extinção maior que em outras áreas. Existe ali naquela floresta determinado princípio ativo, que é uma coisa depois, se você quiser falar, a gente tem um laboratório que a gente comprou um serviço para fazer esse tipo de quantificação. Ele tem essas árvores, ela, por exemplo, tem lá um princípio ativo que possa ser extraído ali, chama-se bioeconomia, mas é um serviço ecossistêmico que ela vai fornecer. Nós estamos falando isso em cima da terra. E o que tem abaixo? Aí, se quantifica? Veja bem, se você for explorar a não degradar, você pode quantificar. O que você quantifica é o carbono estocado no solo. Então, carbono estocado em árvore, estoque de carbono em árvore é uma coisa, carbono estocado em solo é outra coisa. Então, isso tudo é mensurado. Então, tudo aquilo que você conseguir, Bacil, nesse projeto teu, demonstrar que essa reserva legal, que esse projeto aqui, ele possa trazer um benefício ecossistêmico, um benefício socioambiental, social e ambiental vinculado, uma geração de renda para quem está próximo, você consiga descontaminar ou gerar uma proteção, por exemplo, climática, enfim, corta-vento, uma série de coisas naquela comunidade que você está inserida, esse serviço ecossistêmico é tudo o que você pode abastecer, digamos assim, a sociedade e o meio ambiente, o bioma como um todo. Você consegue quantificar isso. Até a biota do solo, aquilo que o solo está rico ali, aquela matéria orgânica no solo, ela é levada em consideração, porque no nosso projeto a gente faz análise do solo, não é uma análise para saber quanto de adubo que vai usar, quanto tal. Não, quais são as bactérias benéficas, quais são os fungos benéficos naquele solo que sequestram mais ou menos. Aquela parte do humus. Tudo isso é quantificado, é laudado e demonstrado nos relatórios, né? De engenharia, que envolve o relatório de inventário florestal, quantificação de floresta, enfim. E, assim, de tudo que nós estamos falando aqui, podemos continuar ainda falando dentro dessa entrevista, certo. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Tudo isso, 100%, já é real, já está acontecendo? Ou tem algo que nós estamos falando aqui, ou esquecemos de falar e o senhor vai comentar, que ainda não é realidade, que ainda é uma questão de estudo? Como as pessoas podem entender esse assunto que está nos assistindo? Isso é hoje? Isso é para amanhã? O que falta para as pessoas entenderem o que com relação ao assunto, para elas entenderem que isso pode estar no dia a dia delas, pode estar próximo a elas, porque parece que tem uma situação ainda, um distanciamento entre as pessoas entender que isso já é realidade e não. Então, volta a pergunta. Do que nós estamos falando, do que vamos falar ainda, tem algo que ainda não está, de fato, colocado em prática? Como que está isso? Bacil, vamos lá. Então, o que não está colocado em prática ainda eu diria assim para você, a vontade das pessoas de fazer a mudança. Sendo bem isso, honesto. Então. O restante está acontecendo. Por que eu te falo que é a vontade? Metodologia existe, Bacil. Normas existem. Também. Leis para alguns tipos existem. O mercado não está regulado, logo eu não sou obrigado. Tá bom, então se o mercado não está regulado, eu não sou obrigado, mas o mercado, quando eu estou falando mercado de consumo de bens e serviços, ele está exigindo de você. Aquilo que eu falei antecedente, que a Europa já taxou, que você vai pagar 100,6 euros por tonelada de crédito, por tonelada de produto que você exportar para eles a partir de 2026, isso é uma exigência legal. Então, é assim, o que está faltando? Está faltando vontade. O que as pessoas perceberam que estava faltando? Está faltando divulgar, está faltando um empenho do governo, porque me parece assim, com devido respeito aos agentes políticos, enfim, a sociedade organizada como um todo. São Mateus do Sul aqui, através de ti e a Associação Comercial, fomentou ali, trouxe pessoas. Isso é uma coisa bacana, legal,
que a sociedade organizada, a associação comercial, e através do teu impulso também Nós acabou fizemos uma trazendo. reunião na CDL, que também CDL, é uma isso. representatividade do comércio. A parte de sociedade organizada está participando. Então, quando eu digo sociedade organizada, um sindicato, uma associação, uma cooperativa, parece-me que ela só se movimenta se o lado político se movimentar. Mas, na verdade, o lado político ele só se movimenta porque a sociedade tem que se movimentar. É o contrário. Organizada está Isso, é o buscando. contrário. Exato. Tanto é verdade que eu estou te falando que quem está demandando essas questões, digamos assim, quem está com a batuta dizendo assim, são bancos hoje, são grandes instituições que verificaram que, ou nós fazemos alguma coisa, ou nós vamos estar fritos. E eu vou te dizer assim, vocês aqui na região, aqui sul do Paraná, vocês tiveram agora, há dois meses atrás, vocês tiveram um problema climático aí danado. Lembra Gigante. que eu falei do seguro climático, dos Sim. impactos climáticos? Então, eu te falo assim, pode consultar Banco do Brasil, quem você quiser, hoje, qualquer cliente do Banco do Brasil, de qualquer instituição financeira, sem citar nomes, ele vai entrar na janelinha que o banco diz assim, o que você está fazendo dos eventos climáticos. E eu vou te dizer mais, quando você for plantar, Bacil, a gente tem uma regra ali que se eu for te falar tudo que a GPX faz ali, você fica com o cabelo em pé. Eu só vou te dizer um negócio, que a gente está levando, a gente tem laboratório próprio para isso ali, enfim, tem professores, tem parceiro e de tudo. Resumindo aqui. Resumindo. O que nós podemos falar a respeito? Se você se movimentar hoje, Bacil, você que eu digo, teu ouvinte se movimentar hoje. Primeiro, você terá melhor competitividade em uma ação ou numa licitação 2024, 2025 ou 2026. Estou falando da licitação. Se você é um prestador de serviço ou vendedor de um produto, de um insumo para o poder público. Se você é vendedor de um produto para uma grande indústria, ou você faz isso, ou eu vou te dizer assim, eles vão bater e você falou, meu nego, vai lá e faz o teu dever de casa e traz para nós aqui, porque eu quero saber o seguinte, o que você está fazendo para você não transferir esse arrasto de problema para mim? É isso que eles vão exigir. Então, é assim, o que está faltando é vontade e hoje eu vou te dizer, o mercado colocou uma régua dizendo o seguinte, não me interessa se o mercado está regulado ou não, é fato que você vai ter que fazer o teu dever de casa para quantificar, inventariar suas emissões de gases de efeito estufa, mitigar elas, reduzir elas, compensar elas e se tu gerar crédito E a carbono, rastreabilidade também? a rastreabilidade, Bacil, 100% conta. E aí vem o que você perguntou lá no início. É a questão de confiabilidade. Certo. Então, vamos lá. Quando você fala num projeto, aí a gente já está falando de projeto. Sim. A gente está falando de um projeto. Eu te digo assim, um projeto de crédito de carbono ou quantificação de gás de efeito estufa, não basta vir o João, o Pedro, o Paulo, a Maria, o José, ou quem quer que seja, vir e dizer para você assim, eu faço o projeto para ti e te entrego. Ele vai te entregar um laudo, um profissional excelente, vai lá e faz. Que é uma parte das ações. É uma parte. Segunda parte, ele vai dizer o seguinte, tá, quem me garante que essa informação, esse dado produzido, ele é íntegro? Quem me garante que esse crédito que tu produziu, tu já não vendeu? Não pode ser alterado. Não pode ser alterado. Quem me garante que tu não vendeu para A, para B, para C ou para D? Quem me garante isso? Como é que eu faço para visualizar esse crédito que tu fez lá naquela área? Tem uma historinha aqui no Brasil de um empresário que vendeu o que não tinha, né? Então. Mas tem bastante. Né? Tem então, bastante. Tá certo. Daí, o que acontece, Bacil? Aonde que você vai encontrar segurança nesse aspecto aí? Foi bom você tocar nisso aí, porque o tema é bem abrangente, a gente não consegue... importante, né? Sem dúvida. Eu acho assim, se não mais importante, eu te diria assim, é o segundo na fila. O que a GPX tem e que oferece, inclusive através através da GLA, ela oferece uma blockchain própria. A gente vai, feito todos os passos, cumprido toda a legislação, todas as normas, todas as metodologias, verificado toda a parte, tendo essa cadeia de custódia de dados, documentos e informações, geração de laudo, enfim, certificado, registrado, homologado, aonde for, seja perante órgãos públicos ou validação perante terceira parte, a gente pega isso aqui, traz para dentro do nosso sistema e a gente
registra isso, chama-se registrar em blockchain. Registrou em blockchain, a gente tokeniza o crédito. Blockchain seria um cadeado virtual? Seria Ele o virtual, é um livro razão, eu diria assim, para o teu ouvinte ficar mais tranquilo, para ele assim, são vários nós, vários modos, vários cadeados, quando eu mando a informação de pro Bacil, segurança. Exato. E a tokenização é a sequência. A tokenização é a materialização, transformar esse teu ativo, esse teu ativo intangível, aqui o crédito de carbono que você gerou, você transformar ele numa coisa que não se possa mais mudar. Você não consegue mais alterar isso aqui. Você não consegue alterar nada dele. Essa é a tokenização. Isso, você tokenizou o bicho, tá valendo ali sem problema nenhum. A GPX só comercializa um crédito de carbono. Não é edição. Não existe mais a edição depois. Você num crédito de carbono comprado da GPX, você vai clicar nele, você consegue ver a fonte que originou, todos os documentos que deram um laço para ele, que fez, que não fez, quando, que dia que gerou, que dia que não foi gerado, qual que é a coordenada, quem que homologou. Inalterados. Dali para frente não se altera. Dali para frente você pode acrescentar, inserir documentos, mas excluir documento não. Então o que as empresas, o governo e o Bacen, principalmente o Banco Central, está se utilizando é exatamente isso. E eu vou te dizer assim, o sistema financeiro e o sistema fiscal vai também partir para esse lado de blockchain, Bacil. E eu te falo, não tem conversa. Certo. Não tem conversa. Bom, você que está nos assistindo viu que o assunto é bem extenso, é técnico. Eu tento aqui extrair do Paulino informações aí para mim também, né? Sim, cada vez mais com certeza. A gente possa se familiarizar com o assunto, porque eu trouxe aí assim diversos assuntos e um que eu trouxe de diversificação seria ali o que foi no podcast passado, a enxertia do Pinheiro, que pode trazer um retorno interessante para as pessoas que principalmente moram na agricultura, moram, né, nas áreas agrícolas. E hoje, queira ou não queira, eu não sei se é uma alternativa ou até mesmo do tanto que você se aprofundar nisso e se dedicar, não é alternativa, vai ser realmente a tua principal renda. Né? Isso é infinito hoje, né? Com certeza. O que se espera dentro desse mercado praticamente nem começou, né? Algo assim... Estão tateando. Fala assim... né? Mas ele só tem a expandir. Hoje, muito, né? Hoje o mercado brasileiro, aqui, o mercado de crédito de carbono 2022 é 500 bilhões de dólar. O mercado brasileiro, ele tem uma participação, quase que um quarto disso, dá 120 bilhões. É muito dinheiro. É muito... Dinheiro pra caramba. E eu vou te dizer assim, ó, o mercado global é 1,3 trilhões de dólar. Pode buscar na internet, buscar o que você quiser, o que eu estou falando aqui é real. É muito dinheiro. É bem tranquilo. Aí nós estamos falando de um sistema, uma plataforma da GPX. Exato. Aonde essa plataforma tem o blockchain, tem a tokenização, tem toda a garantia, né, que é necessário. Eu não vou dizer nem para o mercado, mas para a pessoa que está fazendo toda a negociação. Ela tem que se sentir segura. Exatamente. E dentro dessa plataforma existem duas situações. A pessoa que quer colocar o seu crédito à venda. Sim. E aquele que vai procurar crédito para fazer a compra. Porque ele tem o mercado e muitas empresas têm a necessidade, ela não está fazendo projeto. A empresa, um lado é fazer o projeto e você ter esse crédito à disposição e à venda, né, no mercado. E a outra é aquele que diz, não, eu não quero me preocupar, eu quero comprar para fazer a compensação daquilo que eu produzo. Então ele vai lá e pode apenas fazer a compra de todo aquele projeto, de todo aquele trabalho que a GPX ajudou a pessoa a fazer, ou a empresa. Sim. Ela colocou isso à venda no mercado, ela pode guardar para... É um ativo. É um ativo, sim, né? Sim. E tenho dúvidas, eu acredito que não, mas ela não vai perder com isso, né, também? Não. Ela pode guardar ou pode pôr à venda? Contrário. Vai somar riqueza para ela? Eu estou dizendo para ti que se ele é um ativo e o mercado ele não é só pujante, mas ele é crescente, Bacil. Então, assim, se ele vai gerar mais e mais demanda... Mais procura. Oferta e procura. Oferta e demanda. O preço vai ser balizado a partir daí, né? Certo. Vamos lá. Posso só te complementar ali? Tudo bem, claro. Então tá, nessa questão que você falou assim, comprar, vender, transferir,
e emitir uma Tô RCA. falando A uma plataforma maneira bem bem simples. simples. Tu Isso. entra ali, www.gpxecofy.com.br, você pode comprar, comercializar, vender, transferir, doar, fazer o que você quiser com crédito de carbono. Você comprou, pagou, tá valendo. Mais um detalhe. Eu não posso ir lá de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, São todas informações não, que a própria GPX garante quem está vendendo e sim, quem está, sim, né? sim, tem sim, toda uma sim. garantia da plataforma, né? Isso é bom falar, né? Exatamente. Então, vamos lá. Se for projeto nosso, necessariamente, e de qualquer um também que venha, né, de terceiro que queira comercializar através de nós, necessariamente, se for projeto de terceiro, a gente vai fazer uma due diligência e dizer o seguinte: primeiro, na questão de documentos, que originou, quem são proprietário, titular, enfim, quem fez, quem não fez, validou com terceira parte, registrou, cumpriu todas as metodologias, a gente vai fazer como se fosse um projeto nosso. Certo. Então, nós não vamos comercializar nenhum crédito se não passar por esse crivo. E eu te falo assim, a semana retrasada, até a gente teve um projeto de uma CPR, de uma, vou evitar o nome aqui, mas de uma engenheira lá de Sorriso. Mas o projeto acho que dá uns 60, 70 quilômetros do lado de Sorriso. E ela trouxe toda feliz, disse que tinha 400 mil toneladas de crédito de carbono que ela originou e que queria comercializar na plataforma. Beleza, vem aqui, fui indicado e tal. Quem nos indicou, inclusive, foi o professor Sanqueto, que dá consultoria para nós. A maioria das pessoas o conhece aí no mercado, né? Falamos com ela, pedimos todo o laço de documento e ela nos passou. Primeira coisa que a gente fez foi analisar a parte fundiária, a parte do documento. E nessa análise, o compliance nosso lá, o jurídico, olhou, já não passou pelo seguinte aspecto. Vamos lá. Ela tinha lá, se não tiver 219 mil hectares, ela cumpria de reserva legal, estava no bioma amazônico, ela só tinha 17,3 hectares de reserva legal. Então vamos lá, Bacil. Uma divergência aí. Não só divergência, o projeto nasceu no Natimorto. Então, como que você vai fazer um projeto de crédito de carbono sobre uma floresta que a própria floresta não cumpre o seu dever legal, que é ter a equivalência de reserva legal exigida por lei? Se ela não cumpre, primeiro que ela vai ser multada, vai ser isso, vai ser aquilo, e eu não posso fazer um projeto que tenha. Eu falei, tu vai lá e resolve com o teu parceiro lá, depois tu vem. Segunda situação, eles fizeram uma miscelânea de colocar crédito de carbono de floresta, crédito de carbono da agricultura ABC, de plantio de milho, soja, crédito de carbono de um criame lá dos suinicultores, enfim, que são metodologias aplicáveis diferentes, quantificação de gases de efeito estufa diferente, geração de crédito diferente, preço diferente, quem valida são terceiras partes diferentes, registro perante órgãos diferentes. É uma situação que não preenchia nem o quesito legal, da própria reserva legal, e nem o quesito de aplicação de metodologia e normas. Com relação à documentação necessária. Então, o projeto parou, a gente objetou ali dentro. A expertise da GPX identificou isso e já barrou ali e não vai passar. Não vai porque o mercado pega, Bacil, não tem. Paulino, nós falamos bastante aqui, eu acho que a gente vai, aos poucos, vai aprendendo aqui. Mas me dá aí um exemplo importante, um ou dois, na prática, não precisa dizer o nome das partes, mas um contrato que a GPX fez nos últimos dias ou meses, e fala para nós aí com relação a tamanho, o que estava inserido, quanto que gerou, e desde que gerou mais ou menos o valor médio do mercado. Conta para nós aqui um exemplo de uma negociação ou de uma contratação. Vamos lá, pode ser o Bacil aqui. Contratou a GPX, a GPX fez toda essa análise documental, de territorial, avaliou os ativos, compensou e jogou lá, fazendo o blockchain, a tokenização, jogou na plataforma e está resolvido. Me dá um exemplo aqui, que não precisa ser também muito grande, até para a gente ter uma média aqui do que seria, do que nós estamos falando e porque a gente já veio com essa meta. Quero ganhar dinheiro com crédito de carbono. Perfeito. Então, dá para nós um exemplo aí de um contrato bem feito pela GPX e com resultado. Então, vamos lá. A gente, você falou assim, eu posso até falar, eu tenho autorização de falar, prefiro não, mas enfim. Mas se quiser consultar dentro da plataforma e comprar um crédito, você vai ter todas essas informações do que eu vou te falar aqui, eles estão lá dentro. Um case verdadeiro lá, de sucesso está ali. Vamos lá. A gente fez um projeto em parceria com a empresa italiana,
Inclusive a GPX já está traduzindo até a primeira quinzena de fevereiro, ela vai para a Itália, Europa, enfim, já traduzido todo o nosso sistema, traduzido para a Europa, enfim. E a gente fez esse projeto com eles, um projeto de 3.000 hectares de floresta nativa, né, na Amazônia, onde foi gerado 2.975.62 crédito de carbono anual. Isso. 2.865.62. Em crédito. Não, mas é crédito de carbono, estoque de estoque. Não estou falando em dinheiro aqui, em reais. Não, dinheiro eu já te falo o valor para você ter, só pra gente ter uma noção. Então, assim, separar aqui. A gente foi gerado isso. Quem fez o projeto de engenharia foi uma pessoa. Quem fez a verificação, chama-se verificação de terceira parte, para dizer se aquilo tem alguma coisa certa ou errada, enfim, foi uma auditora de terceira parte, chama-se RINA. Quem quiser pesquisar, a RINA é uma das maiores do mundo aí, mais antiga e maiores do mundo, que faz quantificação de gás de efeito estufa e verifica essas questões. Certo. Passado isso, foi materializado todo o serviço ecossistêmico, estoque de carbono, esses 2 milhões e tanto de estoque de carbono, foi feito um registro na B3. Então, o nosso produto está registrado na B3. Certo. Passado esse registro, a gente pegou todo esse documento, trouxe para dentro e a gente tokenizou isso e a gente tem lá hoje. Lógico, pode ser menos, porque a plataforma vende diariamente, né? E seja em lote ou seja individual. Certo. A gente tem, trouxe para dentro esses 2 milhões e tantos mil créditos de carbono para dentro da plataforma. A quanto nós estamos vendendo cada crédito de carbono? R$53. Cada unidade dessa é R$53. Então, vamos lá, 2 milhões. Vamos números fechados aqui. 865. 52 o crédito. 53. Vai dar 106 milhões de reais. 106 milhões de reais em 3.000 hectares. 3.000 hectares. Passou de 2 milhões de crédito de carbono. E que o crédito de carbono vai dar mais de 100 milhões de reais. 2 milhões é a totalidade do crédito. Do crédito. As unidades. Isso, as unidades. E cada unidade, R$53 reais. Exatamente. E pode variar. Essa foi a média, mas pode ter crédito. Tem. A gente tem crédito, por exemplo, crédito de energia fotovoltaica. A gente tem uma parceria, essa eu posso falar, inclusive foi comprado pela Shell, chama-se Prime Energy. A gente tem 1.620.000 toneladas de crédito de carbono. Lá daí você vai encontrar o crédito de carbono. Por quê? Porque ele não tem tanta adicionalidade. Nesse crédito de carbono, nós estamos falando de 4,20, estamos falando de 6,20, estamos falando de 3,80. Assim, só para trazer para números menores, se foram 3.000 hectares e passou de 2 milhões de crédito, né, de unidades, a R$53, se nós dividirmos esse dinheiro, esse valor, pela quantia dos hectares, que foram mais ou menos 3.000, vai dar, me corrija aqui, 35 mil reais por hectare. 35 mil reais por hectare, e isso anual. Sim. Exatamente. Anualmente. O contrato geralmente gira 25? Nossa, é 20 anos o mínimo que a gente faz. O mínimo até 30 anos? É muito difícil a gente fazer um contrato até 30 anos. É muito difícil. Certo. Então, veja bem, 35 mil reais anual, isso não é... Não é conversa furada. É um contrato padrão, um projeto que pode oscilar um pouco para baixo, pode oscilar um pouco vai para depender da densidade, bacio da floresta, vai depender do que for. Eu vou te dar um complemento aí para nesse... Isso, enquanto você procura o complemento, só me diz uma coisa. Eu falo de pronto aqui. Eu vou te dar um complemento assim, bioeconômico, de bioeconomia. O que a gente fez nesse projeto? Você tem que fazer e a gente pode fazer com qualquer outro projeto dessa natureza. Além disso, a gente não quantificou aí o estoque de carbono em solo, só para você saber. Certo. Porque um projeto ele demora, em média, talvez uma pergunta que você possa fazer ou não, dependendo do projeto. Veja, dependendo do tipo de projeto. Um projeto desse, como eu te falei aí, ele demora entre 16, 18 meses mais ou menos para ele estar pronto para vender. O primeiro crédito de carbono. Até lá é só investimento mesmo nesse segmento. Importante. Mas eu vou te dar um norte que além desse crédito de carbono, a gente vai quantificar o estoque de carbono. Sim. Existe um pessoal de engenharia nosso lá, que é terceirizado, mas é contratado por nós, é subsidiado no seguinte aspecto. Essa empresa parceira, que paga, nós fazemos a tokenização.
a parte de análise de solo e a quantificação de moléculas de biofármaco, aí é nós, a GPX, que está fazendo. O que a gente fez? Veja bem, eu tenho o inventário florestal, todos os nossos projetos, Bacio, sendo floresta, silvicultura, agricultura, nós temos a responsabilidade não somente de fazer o projeto, quantificar as emissões ano a ano, enfim, tokenizar, comercializar, vender. A gente tem a responsabilidade de fazer um negócio muito importante, que chama-se monitoramento. Um projeto sem monitoramento, Bacio, é um projeto que ninguém compraria. E esse é o trabalho da GPX no decorrer dos anos de contrato. Dos 20 anos. A nossa obrigação é por 20 anos. E aí que eu queria chegar à seguinte questão. Né? Me fala aí, para contratar esse contrato, para fazer esse projeto. Já. Existe uma parceria, existe. É bancado por quem tem interesse, a GPX entra como uma parte, porque é importante, veja, vai gerar por hectare. Nesse exemplo, nesse case de sucesso que vocês concluíram, R$35.000 por hectare. E aí vem, eu tenho certeza que há um custo, né? E eu queria que você falasse em linhas gerais assim, tirar a dúvida, olha, me interessei. Quem está nos assistindo. E agora? Como é que eu faço? Preciso ter um dinheiro no bolso? Preciso ter uma reserva? Como é que faz? Então, Bacio, se você me permite, não sendo chato, eu gostaria de complementar e concluir aquela raciocínio que eu estava. Vamos lá. Então, nesse projeto específico, a gente identificou que, veja bem, temos lá o monitoramento, inventário florestal, monitoramento de fauna, flora, tudo já escopado, monitoramento 20 anos, registrado, documentação em dia, está tudo em dia, estamos comercializando. O que a gente fez agora? A gente pegou uma outra equipe de engenharia, no caso, engenharia de laboratório, enfim, de solo. A gente vai quantificar o estoque de carbono em solo, que vai aumentar o nosso estoque, vai aumentar a nossa receita. Sim. Sem problema nenhum. Mas o mais importante, a gente pegamos aquele inventário florestal e mandamos para o setor de fármaco nosso interno. E o setor fármaco está fazendo uma análise de qual molécula cada planta... Vamos pegar lá, sei lá, eu não entendo, não sou biólogo e tal, enfim, mas vamos pegar lá que tem uma planta lá, sei lá, que tem um princípio ativo que possa ser comercializado de forma prudente, enfim, para a indústria farmacêutica. Um tratamento de câncer, isso, aquilo, aquele outro, como queira. E aí, com base nessa informação, a gente vai levantar todo esse inventário florestal, a gente vai levantar quais são os potenciais de geração para a indústria fármaco. Sim. E a gente vai oferecer isso aí para uma indústria fármaca, já entrou em contato, inclusive, com uma indústria grande aqui no Brasil, para dizer o seguinte: veja, nós temos a documentação, temos o projeto, temos o monitoramento, está tudo regular, está tudo certinho, temos tudo pronto. Eu tenho aqui o que tem de árvore, o que tem de potencial de molécula aqui, fármaco. Interessa para você só executar o projeto de extração disso, que vai gerar mais economia para aquela comunidade que está ali vinculada, vai gerar mais riqueza para nós também, vai gerar mais riqueza para o Estado e vai ter um produto, é evidente que eles vão aceitar. Sim. Porque senão, do que vive, por exemplo, o Boticário? O Boticário vive do que não fazer extração de bioeconomia? O Boticário abastece várias comunidades em determinados biomas, seja aqui Mata Atlântica, Cerrado, na essência, no produto que ali... Na essência, no produto, na semente, enfim, e ele faz lá os cosméticos dele. Então, a nossa ideia é partir para esse lado de bioeconomia. Então, quando você fala de crédito de carbono, Bacio, de como ganhar dinheiro, o crédito de carbono é a chave para você entrar, fazer uma imersão. Lembra que eu te falei que você precisa resolver o teu problema de emissão de gás de efeito estufa, tu precisa comprovar para seguro, tu precisa comprovar para pegar dinheiro, tu precisa fazer para tu licitar e ter um diferencial de licitação. O crédito de carbono, então, ele vai te possibilitar te adequar a essas exigências de mercado. É a chave de acesso para uma infinidade de outras situações que também geram renda, exato. Dinheiro. Enfim. Agora, quando você fala assim, um projeto desse, a gente está estimando lá que ele vai gerar muito mais receita para nós de royalties por esses 20 anos do que o próprio crédito de carbono, só para você saber. Olha aí. Por quê? Tem um sapinho lá que o pessoal identificou na fauna, um sapo lá, uma aranha, um sapo, enfim, que quem falou foi o botânico que está. Ele falou que uma gota daquilo ali no mercado hoje, lógico, isso já é industrializado, ele custa R$3.500. Olha só.
E se você pedir uma licença... Qual que é a finalidade dessa gota do sapo? Primeiro, que vai servir o do sapo e da aranha é para questão de coração, coronária, afinar sangue, questão de suprir os pramil da vida e essas questões aí. Mas de forma assim, tem uma finalidade, né, científica e fármaco, enfim, medicamentosa muito grande ali, né? Tá. Entendi. E foi isso a gente pode trazer de lá, essa mesma experiência, esse mesmo know-how, a gente pode aplicar aqui. Buscando aqui da mesma forma. Aqui também tem determinados tipos. Você citou um negócio ali de erva mate. Cara, erva mate, sei lá, mais de 200 tipos de princípio ativo que dá para fazer. Hoje é muito pouco explorado, né? É verdade. Então dá para fazer uma gama muito grande a partir do extrato dela, de produto ali que tem. E veja, você tem toda essa expertise. Como nós dissemos, o crédito carbono, ele é o acesso para outras situações que potencialmente podem criar uma situação dentro do mercado. Perfeito. Né? E aí, a farma, como você mesmo disse, é algo que realmente, a partir do momento que você descobre a essência, a enzima e aquilo, você patenteia ou... É evidente que a gente vai Você vai ter o royalties, Por isso que a gente não vai levar para a empresa de cara, a gente vai fazer. Exato. Não foi inventado tudo ainda, né? Claro que não. Tá certo. Mas enfim, agora, o teu adendo foi importante, que você colocou, e eu fiz uma pergunta que... Custo, parceria e tal, se o cara não tem dinheiro. Exatamente. E tal, beleza. O custo... Vou te responder. Quais são como posso dizer assim, as propostas que a GPX pode oferecer no sentido de fechar a parceria, que é importante a questão, o lado financeiro. Veja bem, Bacil, antes de falar de custo, antes de falar de parceria, é importante dizer o seguinte, cada projeto que a gente for fazer, necessariamente a gente faz rapidamente, seja porque a gente tem bastante projeto em várias áreas, vários segmentos, desde carvoaria, enfim, avicultura, suinocultura, floresta plantada, pinos, plantio, indústria de celulose, pinos para extrair só aquela resina para comercializar, é uma indústria muito grande, inclusive que tem, uma das maiores aí do Brasil, enfim. E eu diria assim para você, a gente vamos pegar o teu, sei lá, um pequeno produtor ou um pequeno negócio, a gente vai fazer um estudo de viabilidade financeira ali dentro. Primeiro, qual é esse estudo de viabilidade financeira? Porque aí você fala assim, parceria. A parceria, ela só tem sentido para a GPX, nós somos muito transparentes nesse aspecto, se de fato ele for superavitário na geração de crédito de carbono. Senão, necessariamente, a gente vai ter que prestar um serviço para ele. Para quê? Para quantificar as emissões de gás de efeito estufa e entregar um selo de sustentabilidade para ele. Olha a diferença. É igual você, local, comprar uma jazida, você primeiro vai ver se tem a pedra preciosa. Exato. Se tiver, tem um valor. Se não, talvez é exatamente isso. O exemplo né? foi bem colocado. Certo. Nesse contexto, a gente verifica a viabilidade financeira daquele projeto. E com essa viabilidade financeira, a gente entrega para o parceiro lá, dizendo assim, olha, aqui o teu projeto vai demandar, sei lá, tantos R$1.000 para quantificar os gases de efeito estufa, tantos R$1.000 para te indicar aqui quais são as soluções que você pode fazer e como que você vai obter esse financiamento, esse dinheiro e tal, e quais são os teus benefícios que você terá. E os benefícios já citei vários aí. Sem dúvida. Falar. Pois bem, e a gente vai ser transparente com eles. Falar, ó, o teu projeto, ele pode, ao final, gerar zero de comerciável, ele pode gerar crédito de carbono, mas tu vai ter que utilizar esses créditos de carbono para compensar suas emissões. Você só pode vender um crédito de carbono se você tiver zero. E nessa situação, talvez a GPX não compartilhe o crédito, porque ele zerou. Exato. Mas o interesse fica na mão da pessoa que contratou, porque vai valorizar o que vai valorizar o negócio dela, vai valorizar o produto dela, vai o valuation da empresa. Aí eu digo que ela, nesse sentido, né, potencialmente ela vai precisar bancar o contrato. Exato. Agora, se houver
uma parceria onde gere crédito, gere Sim. pesquisa de farma, E, com royalties, opa, aí a pegada é pode, diferente. pode também haver uma parceria de porcentagem. Exato. Então ele pode ser zero de geração de crédito de carbono, mas a gente detectar que tem uma parceria de fármaco. E aí a gente entra, diz, ó, eu banco esse projeto 100% para ti, tu não precisa gastar. Pode? Pode, bancamos 100%. Só que aí a gente também é transparente com ele. Ó, A margem. o preço é esse para fazer, tu pode consultar o mercado. Mas nós vamos te entregar um pacote pronto. Qual é o pacote? A gente realmente vai te entregar o que a gente sabe, realmente a gente vai te entregar além da geração do crédito de carbono, e a gente vai te dar um abastecimento de uma plataforma que tenha realmente respaldo, que realmente tenha segurança, que tu tenha certeza que tu vai comercializar esse crédito. Então, lá. o que a pessoa tem ali for interessante, for no, vamos colocar aqui no ambiente crédito carbono for ouro, né? Sim. É interesse da empresa, a empresa pode inclusive até bancar esse projeto. Com certeza. Tendo uma parceria de porcentagem, Exato. uma parceria de royalties Exatamente. e uma parceria de renda, de lucro. Sim, né? sim. E utilizando a plataforma, 100%. utilizando toda a garantia, a rastreabilidade que a empresa GPX tem. Tudo que a gente for fazer, Bacil, de projeto, necessariamente a gente registra na plataforma. Uma dúvida bem nesse lugarzinho aqui, para dizer, que é entre você assinar o contrato e não assinar. Certo. Porque você vai oferecer a proposta antes de assinar o contrato de parceria. Sim. Nesse momento vai dizer, olha, a GPX não vai ter nenhum interesse em custear, mas você vai ter, sim, benefícios de certificação, de ISO ou de desconto, enfim, de muita coisa. Uhum. Até esse momento, você vai lá, vamos dar um exemplo, um par hipotético, 50 mil para fazer esse projeto e a GPX não vai custear porque não há um interesse somente para uma das partes. Ela já despendeu de uma ação de fazer essa pesquisa. Sim. Até então, é cobrado alguma taxa? Não, nada. Não, Bacil, o interesse é comum nosso. Porque a pessoa assim, olha, eu chego lá na frente, não assino o contrato, ainda devo alguma coisa. Não vai dever nada. Absolutamente. Entendeu? É importante esse item, né? É importante, sim. E te digo assim, a gente não cobraria nada para fazer essa análise de viabilidade Exatamente. financeira. A análise não tem custo. A análise não tem custo e a gente vai dizer o que vai fazer. Aí se ele quiser fazer conosco, ou fazer lá com o fulano de tal lá da esquina, mas eu peguei o cara que o cara tem mais barato. Bacil, não dá de BMW é um preço, não dá de vamos fazer outra analogia aqui. O engenheiro, né? Digamos que foi uma engenharia civil. O engenheiro faz o projeto. Certo. Né? E aí ele diz, olha, esse projeto eu gostei, vou construir contigo. Perfeito. Né? Esse contrato esse projeto não me interessa, né? Se parar por ali, o engenheiro não cobra o projeto. Exatamente. Da casa. Exato. É só para fazer uma. E tu fica lá com ou se você diz, olha, acabei encontrando outro parceiro, sem problema nenhum. Não tem briga. O que a gente quer tudo transparente. É exatamente isso. A gente quer, Bacil, olha a palavra que eu vou usar para ti aqui. A gente quer parceiro, a gente não quer só cliente ou só um parceiro que venha ficar desgostoso conosco amanhã depois. Eu sempre uso assim, onde eu passei, onde eu passo. Um cliente satisfeito, Bacil, vai te custar... Vale mais que... Não, um cliente satisfeito não vale. Ele vai te custar... Insatisfeito, ele vai te custar muito dinheiro. O insatisfeito, né? O satisfeito, ele vai te dar um retorno... Vai te dar o norte ele mesmo, né? Mas eu vou te falar, o cliente satisfeito, geralmente, entre 10 a 20... 2, 3 que falam bem de ti. E o insatisfeito, eu vou te dizer, de 10, os 11 falam mal de você. Não, mas muitos com dinheiro no bolso, né? Sim, que acabam ganhando. Enfim, nós estamos encerrando, acho que já estamos partindo aí para finalmente. Claro. Se eu dar uma pinceladinha, eu te falo assim que não... Os recados... Não é só assim, para geração de crédito de carbono, que a gente falou, e tem uma infinidade de coisas para falar, se quiser um dia continuar, a gente fica à disposição. Um projeto de crédito de carbono, Bacil, só para você entender, já que a gente finalizou aqui em parceria, análise de viabilidade, necessariamente ele passa por um crivo, que eu te falei assim, de aderência às metodologias. O que é isso? A gente vai analisar o projeto assim. Esse projeto, ele pode ser implementado sobre uma matriz de metodologia já existente, conhecida, de mercado, sim ou não? Se não, a gente pula fora, porque eu não consigo comprovar como que eu realizei isso. Então, primeiro passo de um projeto é isso, chama-se aderência à metodologia. Segundo, as comprovações de adicionalidade, aquilo que eu te falei assim, esse projeto ele vai gerar adicionalidade?
O selo de sustentabilidade, enfim, é uma adicionalidade. Questão de geração de bioeconomia, fármaco, isso é uma adicionalidade. Geração de riqueza para a comunidade, isso é uma adicionalidade. A temporalidade, isso é importante dizer para você o seguinte, esse crédito de carbono, ele pode ser, esse alinhamento dele, assim, ele vai ser, em que tempo ele vai ser gerado, esse crédito? Quando que ele vai ser implementado? Não adianta a gente só escrever um projeto e não implementar ele. Tem que ter um cronograma de início, meio e fim e pronto. Essa confiabilidade das auditorias de terceira parte, né? Seja a RINA, eu gosto da RINA, existem outras certificadoras aí. Esses registros perante órgãos públicos. E aí vem o mais interessante também, ou talvez não menos interessante, que seria a consulta das partes interessadas. Certo. Quem vai participar que é o dono do projeto, as pessoas, as partes, a comunidade envolvida. Vai para o finalzão lá, que é o registro desse projeto, dessas verificações de desempenho e as metodologias aplicadas, e o monitoramento que vai ser feito isso. Então, assim, basicamente um projeto ele vai seguir essa linha. Existe, lógico, documento de concepção, existe uma série de outros documentos de validação, vai depender do tipo de projeto, mas, via de regra, qualquer projeto vai ser analisado sobre esses prismas aqui, que eu te citei agora por último aí. Tá beleza? Da mesma forma que nós falamos, tem normas, tem uma legislação, exato. Tem uma metodologia a ser aplicada, e a GPX, ela transcreve isso no contrato, na parceria, com rigor, né? E não só na parceria, nos relatórios dela, tudo ela quantifica e diz da onde que ela tirou aquela emissão, aquele crédito, como que ela mediu, qual a metodologia que sorve aquilo ali, que abastece, enfim, é assim que funciona. Até porque, vamos dizer que é um casamento, né? Um contrato de 20 anos, sim, vai ter que ter anualmente, a GPX vai ter que atuar, tem que fazer tudo, atualizar, para ver se melhorou, se manteve, se houve... Eu não diria só anualmente, dependendo do projeto, Bacil. Se você fala anualmente, é um projeto de floresta, tecnicamente, projeto RED. Mas o monitoramento, ele é feito dependendo do que for demandado. Mas vamos imaginar um projeto de floresta que houve uma queimada, um furacão-bomba, enfim, uma degradação, enfim, uma invasão. Ele tem que ser requantificado, esses créditos de carbono, e os danos que ali sejam gerados, os efeitos, né? Enfim... Por isso o monitoramento é muito importante. Então, e se é um projeto, por exemplo, de uma indústria ou de uma empresa, a recorrência é maior, daí já não é anual. Aí você tem que fazer por demanda, né? Conforme vai gerando os gases de efeito estufa, conforme vai gerando a produção de crédito de carbono ou ativos ambientais. Certo. Muito bem. Olha, passou aqui o tempo, né? Nos falando. Não, eu digo, passou rápido porque é um assunto interessante. Eu digo, passou o tempo aqui que a gente iniciou, já foi aí mais de 1 hora, de um assunto que realmente, para quem nos assistiu e pôde despertar o interesse, eu vou passar aqui, né? A gente falou com a GPX Tecnologia, é uma empresa que está em Curitiba, e a gente, o senhor mesmo falou, a parceria com a GLA e o contato, para a gente encerrar aqui, que é o 42 9922 2302. 42 é o DDD, 9922 2302. Esse vídeo vai para muitos lugares. Atende o Brasil todo, não? Atende, em qualquer lugar. Nós, Bacil, nós não estamos só aqui, só para você saber. Agora, 2024... Você falou de Itália, Europa... leste europeu, enfim... Então o Brasil ficou pequeno para a GPX já. O México, a gente já tem projeto lá desenvolvendo, enfim... Uma série de projetos. Não, mas eu te digo assim, o Brasil é muito grande, muito pujante e está, em termos de geração, quantificação de gases de efeito estufa e geração de crédito de carbono e ativos ambientais, eu vou dizer, hoje, se eu não estiver enganado, a gente está representando aí 5% do que o mercado pode oferecer. Então, nós temos 95%. Se eu tiver de folga, de férias, me convido que eu vou junto, tá bom? Obrigado, nós conversamos aqui com o Paulino, né? Paulino que é da GPX, uma empresa aí consolidada desde 2021. O Paulino tem outras empresas, tudo nessa área, especialista, mestre, e que você viu, conhecimento vasto que o nosso convidado hoje apresentou para nós. Paulino César Gaspar, falamos do assunto ativos ambientais e também crédito de carbono e tudo que é correlacionado a isso, que é uma vasta porta, uma janela de conhecimento, sabedoria e de possibilidades no dia de hoje, daqui para frente. Não é do que está passando, é daqui para frente com muito mais, tá bom? Obrigado, Paulino. Imagina, Bacil, eu que agradeço aí a oportunidade, você, tua equipe. Cara, eu te falo assim que nós não falamos
5% do que deveria falar. Não falamos. Então, Nós não falamos de ODS, que seria as obrigações de desenvolvimento sustentável de 1 a 17. Não falamos de COP28, não falamos nada. Da COP, né? Mas assim, o COP28, pra gente encerrar então. Mas, via de regra, assim, a COP ali, eles fizeram é o balanço, na verdade, de todos os países, né? Certo. É o balanço. Via de regra, assim, pra você entender, pra gente finalizar, foi feito um balanço lá em 2015, a Acordo de Paris fixou algumas métricas lá para os países signatários, e muitos não seguiram, né? E aí vem aquela dor de barriga, você. Vamos lá. Então, para que haja descarbonização, por exemplo, de um país como a Colômbia, por exemplo, eu até assisti algumas partes lá, a Colômbia vai dizer, puta, como que eu vou me eliminar das questões minhas de combustível fóssil se eu preciso disso aqui para me sobreviver e eu preciso de dinheiro. Sim. E aí vem um negócio, depois, na outra oportunidade, se quiser me chamar, chama-se Rate de ESG, que é o que os bancos vão exigir de ti, das empresas e tal. Ela disse assim, cara, as fintechs já me desclassificaram do meu rate, dizer, logo o meu juro que eu for captar dinheiro para mim fazer a minha transição energética, ela vai ser muito maior, então eu tenho um problema. O Brasil disse assim, eu estou tranquilão porque eu tenho um monte de outras fontes, eu posso fazer essa transição energética. A Dinamarca falou outra coisa, e aí vai. Então assim, cada país tem as suas demandas, as suas necessidades ali, que para cumprir o que eles querem é muito difícil. Então, falaram, tem alguma regra, depois eu posso te sorver ali, mas a COP28 diz o seguinte, o que nós fizemos, o que nós não fizemos, o que nós temos que fazer. Qual é o balanço daquilo que nós fizemos? Tá certo. Síntese é isso. E foi produtivo e, no teu conceito, foi positivo? A COP28? Ah, sem dúvida, pela consciência, assim, porque até então, esse despertar que a gente falou, uma das perguntas iniciais que você falou assim, por que não está sendo fazendo? É só a pessoa querer. E hoje não é o porquê, não é o porquê eu não estou fazendo, eu tenho que fazer, senão o porquê já não interessa mais, eu tenho que fazer realmente por uma necessidade. Tá certo. Se eu quero controlar as questões ambientais, climáticas, necessariamente eu tenho que cumprir algumas regras, e uma delas é a descarbonização aí que está em voga, que nós nem falamos aqui ainda. Mas temos 2024 inteiro para convidar para falar aqui, tá certo? Obrigado, agradecendo ao meu amigo Felipe Jumps aqui, campeão no beach tênis, né? Parabéns, né? Obrigado. E é um outro assunto para um outro podcast também, né? Vamos falar de esporte aí, tá bom? Isso é bom. Obrigado, Paulino, a você que nos assistiu. Acompanhe, dá aquele like, a curtida, se inscreva e acompanhe as nossas entrevistas do Bacio Podcast. Aqui a gente trabalha, né, com sinceridade, transparência, com muita humildade, para que você fique muito mais informado. Valeu, Paulino. Bacio. Um abraço. À disposição aí. Tamo junto. A todos aí, um grande abraço aí. Valeu, Estamos até mais. à disposição. Tchau, tchau. Um abraço.